Agora nós vamos ver como é que a gente faz para lidar com cubos. Aqui nós temos essa formulinha que a gente tem que saber de cabeça. A mais B ao cubo. Quanto é que dá isso aqui? A mais B ao cubo. Primeira coisa, vou mostrar qual é a fórmula. Depois vamos deduzir, que é uma fórmula bem tranquila de deduzir, tá? A mais B ao cubo, isso aqui é o seguinte. É o cubo do primeiro mais 3 vezes. Aí você vai pegar esse A, que está ao cubo. Agora ele não vai mais ficar ao cubo. Ele vai ficar ao quadrado. E vai entrar aqui o B multiplicado por ele. Observe que a soma dos expoentes é 3. Isso aqui é uma expressão do terceiro grau. A ao cubo é uma expressão do terceiro grau. E A ao quadrado B também é uma expressão do terceiro grau. Bom, aí você vai colocar, depois desse aqui, 3 vezes a mesma coisa. Só que agora o A vai estar elevado a 1 e o B vai estar elevado ao quadrado. E, finalmente, o B elevado ao cubo. Olha, todo mundo é do terceiro grau aqui. Agora, como é que a gente chega a essa fórmula? Isso é fácil. Vamos deduzir essa fórmula porque é muito tranquila a sua dedução. Olha só, A mais B ao cubo é a mesma coisa que A mais B ao quadrado vezes A mais B. Não é isso? Tá, e A mais B ao quadrado você sabe a fórmula. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E agora você multiplica isso por A mais B. Olha só o que vai ficar. Bom, primeiro eu vou multiplicar todo mundo aqui dentro por A. Vai ficar A ao cubo mais 2A ao quadrado B mais AB ao quadrado. E agora eu vou multiplicar todo mundo aqui dentro por B. Então, multiplicando todo mundo por B, vai ficar A2B mais 2AB2 mais B3. E agora eu vou juntar os termos semelhantes, né? A gente tem aqui, ó, a gente tem aqui A ao quadrado B e aqui também a gente tem A ao quadrado B. Da mesma forma, a gente tem aqui A vezes B ao quadrado e aqui também a gente tem A vezes B ao quadrado. Então, no fim das contas, isso aqui vai ficar A ao cubo mais 3 vezes A2B mais 3 vezes AB2 mais B3. Então, a formulinha que a gente já colocou aqui. Atenção, tem uma outra fórmula que é para A menos B ao cubo. Só que você não precisa decorar essa fórmula. É só você saber essa. Você vai pegar essa fórmula aqui da soma e vai trocar B por menos B. Pega essa fórmula aqui da soma e troca B por menos B. Então, olha só. Esse B, quando ele virar menos B, vai aparecer um sinal menos aqui, né? Agora, esse aqui não vai aparecer um sinal menos, porque ele está elevado ao quadrado. Se ele virar menos B ao quadrado vai dar mais B. Então, você vai continuar tendo o mesmo sinal positivo aqui. E aqui, se você trocar B por menos B, vai ficar menos B ao cubo. Então, a fórmula para A menos B ao cubo é essa aqui. Mantém o mesmo A ao cubo. Esse aqui vai ficar negativo. Esse aqui vai continuar positivo. E esse aqui vai ficar negativo. Então, a fórmula para A mais B ao cubo e a fórmula para A menos B ao cubo. Tem que saber isso, hein? Olha, vamos fazer uns exercíciozinhos aqui. Exercício 16, tá? Tem aqui e tem as respostas aqui embaixo. Vamos fazer alguns desses aqui. Tipo, x mais 1 ao cubo. X mais 1 ao cubo. X mais 1 ao cubo. Isso aqui é o cubo da soma. Então, isso aqui é cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, que é 1, mais 3 vezes
O primeiro vezes o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado dá 1 mesmo, mais o cubo do segundo. O cubo de 1 é 1, né? 1 ao cubo dá 1. Fácil. Vamos fazer essa daqui, ó. X mais 5 ao cubo. X mais 5 elevado ao cubo. Então, usando a formulinha, isso aqui vai dar o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, que é 25, mais o cubo do segundo, que é 125. Quanto é que vai dar isso aqui? x3 mais, isso aqui vai ficar 15x2. E aqui 3 vezes 25 vai ficar 75 mais 125. É tranquilo, né? Difícil você olhar uma expressão dessa e enxergar que isso aqui é um cubo. Às vezes você tem que fazer isso em problemas, tá? Você olha uma expressão, tem que sacar aquilo ali, que aquilo ali é o cubo de alguém. Vamos fazer mais uma aqui? Vamos fazer essa aqui, letra J. K menos 4 elevado ao cubo. K menos 4 elevado ao cubo. Então isso aqui é um cubo da diferença? Não tem importância. Vai fazendo normalmente e lembra que você vai ficar com um sinal negativo aqui nesse segundo termo e aqui nesse último termo. Lembra disso? Então isso aqui vai ficar o cubo do primeiro, que é K3. Agora vai ficar um negativo. Menos 3 vezes o quadrado desse, que é K2, vezes o segundo, que é 4. O próximo termo vai ficar mais. Ele não é afetado pelo sinal. Então vai ficar 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, que é 16. E o último termo vai ficar com menos. Menos 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Então o que deu no fim das contas aqui? K3 menos 12K2 mais 3 vezes 16, 48K menos 64. Mais umzinho aqui. Vamos fazer essa letra P. M2 menos 2 elevado ao cubo. M2 menos 2 elevado ao cubo. Bom, cubo do primeiro é M ao quadrado. Você está elevando isso ao cubo, então vai ficar M à sexta. Depois, vai ficar um menos, porque é cubo da diferença, né? Menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vai ficar M4, vezes o segundo, que é 2. Depois vai ficar um mais, 3 vezes o primeiro, M2, vezes o quadrado do segundo, que é 4. E finalmente vai ficar um menos, o último termo fica menos, o cubo do segundo, que é 8. Então o que dá isso aqui? M6 menos 3 vezes 2, 6M4. E aqui vai ficar 3 vezes 4, 12, mais 12M2. E finalmente um menos 8. Menos 8. Tranquilo, né? Mesmo assim, você faça os demais exercícios e confira as respostas aqui. Além de ter que saber a fórmula para o cubo da soma e cubo da diferença, você também tem que saber mais essas duas aqui, que são muito parecidas. Isso aqui não é o cubo da soma, isso aqui é a soma de cubos. E isso aqui não é o cubo da diferença, isso aqui é a diferença de cubos. Cai em prova, tem que saber isso aqui, tá? Olha só como é que a gente vai deduzir isso aqui. Eu vou fazer aparecer A3 mais B3 da seguinte forma. Primeiro eu vou pegar... Calma aí. Não estou dizendo que é igual não, tá? Eu vou começar fazendo isso aqui. Eu vou pegar essa fórmula aqui que a gente já conhece. A mais B
elevado ao cubo. A gente já sabe o que isso aqui dá, né? A3 mais 3A2B mais 3AB2 mais B3. Formulinha que a gente já viu, né, no item anterior. Agora, olha só. Isso aqui que você quer achar, A3 mais B3, está aqui, ó. A3 mais B3. Ou seja, o A3 mais B3 nada mais é que o A mais B ao cubo tirando esses dois termos. Então eu vou poder escrever isso aqui assim, ó. Eu vou escrever que o A3 mais B3 é a mesma coisa que A mais B ao cubo, mas aí eu tiro esses dois termos. Então eu vou colocar assim, menos 3A2B menos 3AB2. Ok? É a mesma coisa se eu invertesse os dois membros da equação e passasse esses dois termos para o lado de lá. Tá aqui. Isso aqui é o que eu quero. Agora, esse termo aqui, esses dois termos, a gente pode colocar alguém em evidência aqui, né? Olha só. Esses dois termos a gente pode escrever assim. Isso aqui é menos 3AB que multiplica A mais B. Concordam comigo? Eu estou fazendo a fatoração disso aqui. Então esses dois termos são a mesma coisa que menos 3AB multiplicado por A mais B. Pode multiplicar, você vai ver que dá exatamente isso aqui. Ótimo. Agora eu vou pegar essa expressão e essa expressão aqui. Ambos têm o fator A mais B. Então eu vou colocar o A mais B em evidência nessa expressão toda. Isso vai ficar assim. A mais B e quem é que vai ficar aqui dentro? Vai ficar A mais B ao quadrado. E aqui a gente vai ficar com esse menos 3AB aqui sozinho. Tá? O que eu fiz aqui foi fatorar. Eu coloquei em evidência, é a mesma coisa que você fazia a distributividade de trás para frente, né? Você voltar com a expressão original. Agora, essa expressão aqui que está dentro desses colchetes, a gente ainda pode escrever assim, ó. Isso aqui é A mais B ao quadrado, vai ficar A2 mais 2AB mais B2 e eu ainda vou subtrair 3AB. Menos 3AB. Quando você fizer isso, você tem aqui mais 2AB, mas também você tem menos 3AB. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. A2 menos AB mais B2. Então, o que ficou no fim dessa bagunça toda aí? A gente ficou com isso aqui, ó. A mais B. A3 mais B3 é a mesma coisa que A mais B multiplicado por isso aqui. Então vai ficar assim a nossa fórmula. A3 mais B3 é a mesma coisa que A mais B multiplicado por A2 menos AB mais B2. Essa é a fórmula que você tem que saber da soma de cubos. Claro, eu devia ter colocado a fórmula direto e falar, decorem isso aqui. Mas eu estou mostrando de onde é que sai. A gente parte do A mais B ao cubo, passa para lá e faz essa jogadinha algébrica aqui e chega nessa expressão. Atenção, e se eu tiver A3 menos B3, o que vai acontecer? É a mesma coisa que você trocar o B por menos B. Né? Porque A3 menos B3 é a mesma coisa que A3 somado com menos B ao cubo. Então, se você aplicar essa mesma fórmula, trocando B por menos B, você fica nessa aqui. Então, olha só, ela vai ficar assim, ó. O A3 menos B3 é a mesma coisa que... Aqui vai ficar menos B. Então, vai ficar A menos B. É o A menos B multiplicado por... O A ao quadrado vai ficar A ao quadrado mesmo.
Aqui esse menos AB vai ficar mais AB. Você trocou B por menos B, né? Aí vai matar esse sinal de menos. E o B ao quadrado, o sinal dele vai continuar positivo. Então, mais B ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula da diferença de cubos. É a diferença multiplicado por essas expressões aqui do segundo grau. O quadrado dessa e o produto deles. Todo mundo positivo. Mas quando é A3 mais B3, vai pintar um sinalzinho de menos aqui. É a única diferença. Claro, esse sinal troca e esse sinal aqui também troca. Então, o resumo da história. Soma de cubos, A3 mais B3. Isso aqui é a soma deles, A mais B, multiplicado por um trinômio, que você vai ter o quadrado desse e o produto deles. Só que no caso da soma, vai aparecer esse sinal de menos aqui, no produto deles. É o único sinal de menos que aparece na expansão da soma de cubos. Agora, se você tiver uma diferença de cubos, você vai ter também aqui uma diferença. E aqui todo mundo mais. Ou seja, quando você tem um mais, o teu menos vai estar aqui. E quando você tem um menos, o seu menos vai estar apenas aqui.